Por que você vê a extrema-direita botando um ovinho de raiva, sempre botando um ovinho de raiva toda vez que se fala sobre regulação das redes? É bom a gente levar em consideração que temos regulação e regulamentação. Por que eles falam contra essas duas medidas? Especialmente porque eles querem continuar mentindo numa cara de pau descomunal. Gente, é assustador. Eles vivem da mentira. E aí o que ocorre? Como eles tratam as redes sociais como uma terra de ninguém, como algo que eles podem fazer o que eles quiserem e tá tudo certo, então eles querem que as coisas permaneçam como estão. Se você chegar hoje, por exemplo, na rua, ver uma pessoa e começar a xingar essa pessoa loucamente, você vai ter uma resposta, nem que seja diretamente dessa pessoa, nem que seja pelas leis. Sabe, você vai ter, sabe, vou chegar uma pessoa e começar a xingar. Você vai ter uma resposta. Pelas redes sociais, você pode fazer isso e tá tudo certo. E tá tudo certo, você pode juntar mais. Vem cá, vamos aqui xingar essa pessoa. Vai xingar e tá tudo certo. Gente, não tá tudo certo. A gente tem que começar a entender que rede social e internet não é terra de ninguém. As pessoas ainda continuam sendo pessoas. Os seres humanos continuam sendo seres humanos. E aí, mais uma vez, eles são colocados em confronto e mais uma vez eles são desmentidos. Dessa vez pelo ICL, né, que a gente gosta muito. Você que acompanha o canal, vai lá no ICL, escreve ICL, chama o Clayson. Que eles nunca me chamaram pra nada naquele ICL, rapaz. Chama o Clayson. Entendeu? Coloca lá nos comentários dele. Porque eles vão ver que nós temos poder. Nós tem. Tem nada, né? Imagina. É claro que não. Mas se você quiser, vai lá no ICL. A gente viu o ICL falando a respeito disso e eu também vi a Miriam Leitão falando a respeito disso, ambos desmentindo essa coisa deles ficarem usando bonezinho, dizendo que a comida tá cara e não sei o quê. Mas antes, eu quero trazer aqui para você a Daniela Lima, que fez uma fala que eu discordo. Sabe, eu sempre coloco falas importantes da Daniela aqui, mas essa fala especificamente eu discordo ela por completo. Eu vou trazer para você essa fala para você entender, olha só. O governo, aparentemente, foi uma estratégia do novo chefe da comunicação do governo Lula, o Sidônio Palmeira, adotar aí os bonés e colocar os bonés na rua. Então, assim, de novo, para mim, fail. Rebaixa o debate político, cai numa armadilha da oposição, que sempre, inclusive pelo próprio estilo de atuação de uma ala dela, vai produzir mais barulho e mais material para as redes sociais, para esse debate, que ele estrangula o contexto. Então o governo cai de novo numa armadilha e parece não conseguir entender que se você vai brigar na mesma seara, aí você chama o André Janones, que é quem faz nas redes o que uma ala da oposição faz. Mas se você vai usar a expertise de quem fez comunicação, publicidade e é especialista em falar, em transmitir mensagem, você não vai para a briga rastaquera do bonezinho. Esse é o meu ponto sobre o governo. Sobre a oposição, é preciso entender o seguinte, e isso não se trata de defender lado A ou lado B, gente. Trata-se de defender contexto. A oposição está, sim, explorando um flanco que é legítimo, que é sobre o qual que a Miriam vai falar, a inflação dos alimentos. Sim, tá caro. Tem uma série de fatores, a Miriam vai explicar a expertise dela, eu vou deixar com quem sabe. A inflação dos alimentos. Agora, dizer que não há, tá faltando comida, dizer que o brasileiro voltou a passar fome, o governo deveria, em vez de brigar com o boné, brigar com os dados debaixo do braço. E, de novo, fazer uma campanha que esclarecesse. A fila do osso veio durante a pandemia em 2021. E teve governador, que era aliado do governo de turno, inclusive, que fez piada, que disse que a alçada era de boa qualidade. O que fez a oposição agora? Pegou uma ação que acontece há 14 anos em Fortaleza, no que seria a Ceasa de lá, e transformou na fila do osso. O governo deveria lidar com os dados, em vez de partir para a briga rastaquera do bonezinho. Relatório da ONU aponta queda de 85% na insegurança alimentar severa do Brasil. 14 milhões e 700 mil pessoas fora dessa condição. Quem é que está dizendo? Além da ONU, esse relatório é do próprio Senado Federal. O governo poderia brigar com os dados debaixo do braço, mas preferiu ir para a linha rastaquera do bonezinho. Merece, então, ver Eduardo Bolsonaro segurando uma picanha e um café dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Bem, a primeira questão, tá? Essa linha rastaquera do bonezinho, na verdade, ela não tem nada a ver com questão de alimentação.
Não tem mesmo. Então, nesse ponto, a Dani está completamente equivocada. A história do boné, ela tomou uma proporção em função de uma tentativa de resposta da extrema-direita. Mas o Brasil é dos brasileiros é uma frase espetacular, linda, perfeita, e ela foi colocada como uma resposta aos, principalmente Eduardo Bolsonaro, aquele pessoal que foi gastar dinheiro nosso lá nos Estados Unidos para puxar o saco do Trump. E começaram a colocar boné dizendo que querem os Estados Unidos grande novamente. E aí começaram a puxar saco de Estados Unidos. Fizeram um boné, porque as pessoas estavam incomodadas com essa história de todo mundo ficar usando boné pró-Estados Unidos, e fizeram um boné que eu considero perfeito. O Brasil é dos brasileiros, ponto final. Aí essa história de picanha, de comida e tudo mais, isso foi colocado depois como uma tentativa de resposta da extrema-direita, porque eles não poderiam falar contra o fato de que o Brasil é e deve ser dos brasileiros. Aí começaram a dizer, mas é xenofobia, porque as pessoas que vêm de fora aqui podem se sentir incomodadas. Não, nada disso, cara. Nada disso. Uma pessoa que vem de fora aqui se torna brasileiro. Nem que seja naturalizado ou qualquer coisa assim. Mas a ideia é trazer um sentimento de nacionalidade que a gente muitas vezes não tem. Sabe, é uma resposta àqueles que estão defendendo os Estados Unidos. Esse é que é o ponto que eu considero principal. Agora, uma outra questão importante é que nessa situação específica da alimentação, aqui eles levaram um toco gigantesco. Porque aí, primeiro, eles começaram a pegar postagens da época do Bolsonaro. Inclusive, Bolsonaro assumindo a inflação dos alimentos galopante, olha só. Uma inflação atípica em dezembro, não esperava que fosse tão alta assim, mas foi em virtude basicamente da carne. E tínhamos que fazer com que o valor do salário mínimo fosse mantido. Então, ele passa via medida provisória de R$ 1.039 para R$ 1.045 a partir de 1º de fevereiro. Deixa cada um se fuder, ô Damares, deixa cada um, Damares, o presidente fala em liberdade, deixa cada um se fuder. Até peço desculpas por essas linguagens chulas aí desse Paulo Guedes, mas esse sujeito foi talvez um dos piores ministros da economia, da fazenda do Brasil na história. Nunca houve um sujeito tão nojento. A gente já teve muita gente ruim à frente da economia no Brasil, mas esse Paulo Guedes aí foi um lixo, uma coisa assim assustadora. E aí o que ocorre? As pessoas começaram a lembrar não só sobre essa questão da inflação de alimentos com relação ao Bolsonaro, como também o que aconteceu na prática, que foi aquela história da fila do osso, aquela coisa toda que foi uma vergonha, olha só. Pessoas em situação de vulnerabilidade esperando um caminhão de lixo para coletar restos de alimentos. Na semana passada, Jair Bolsonaro causou polêmica por falar um absurdo, dizer que é uma grande mentira que pessoas passam fome no Brasil. Questionado, ele recuou e afirmou que alguns passam fome. Eles ficavam o tempo todo dizendo, olha, não tem ninguém passando fome, tá todo mundo comendo bem, tá todo mundo vivendo bem. E havia um contraste enorme entre a realidade e aquilo que estava acontecendo no país. Eles eram caras de pau, gente, esse pessoal é perverso. E aí a gente tem aqueles que estão desmentindo exatamente em cima dessa fala deles com relação ao alimento. E aí, eu quero trazer primeiro para você o que foi dito no ICL, porque eles trouxeram uma comparação direta com gráficos. Olha só. Comparando o preço, a inflação dos alimentos no governo Bolsonaro com o governo Lula. Dá uma olhadinha, para ver se faz sentido isso que os bolsonaristas estão fazendo. Aqui, ó. Primeiro ano do governo Bolsonaro, 2019. Estamos falando só de inflação dos alimentos, tá? Não é inflação IPCA, tá? É só de comida, Gabi. Então a nossa equipe de edição se preparou aqui. 2019, 6,37%, só num ano, antes da pandemia. Aí veio a pandemia, também não vamos ser injustos, não foi tudo culpa do Bolsonaro. Mas ele também não atuou para evitar a alta. 18% em 2020, ano em que começou a pandemia. De inflação de alimento. Terceiro ano do governo, 8,24%. E 2022, já pós-pandemia, inflação dos alimentos do governo Bolsonaro no último ano, 13,23%. Esta aqui é a inflação dos alimentos do Bolsonaro. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui o que tinha na época do Bolsonaro. Nem picanha, nem café, tinha um pouco de capim para o gado deles e tinha principalmente fila do osso. Já vamos mostrar. Mas compara aqui com o Lula.
2023, preço da comida caiu 0,52. Em 2024, de fato, virou um problema. Aumento de 8,23% em 2024. De qualquer maneira, 2024 tem um aumento, mas é um aumento menor do que de 3 anos do Bolsonaro no governo anterior. Então, se você somar os 2 anos do Lula, esses 2 primeiros anos do Lula, é menos de 1/3 da inflação de alimentos dos 2 primeiros anos do Bolsonaro. Essa é a comparação. Então, nessa guerra dos bonés, os bolsonaristas, mais uma vez, estão mentindo. Então tá aí, é inegável, né? Se você somar a inflação de alimentos no período do Bolsonaro e no período do Lula, não tem nem como comparar. Aliás, é incomparável em todos os aspectos. Nós temos uma questão que não foi dita aí no ICL, que é o aumento do poder de compra do brasileiro. Nós tivemos um aumento real do salário mínimo, as pessoas têm mais dinheiro. Tudo bem, nós não estamos negando que houve um aumento do preço do alimento. Isso daí também não dá para negar. Houve sim um aumento. Mas é importante a gente entender que os últimos que deveriam falar sobre isso são exatamente os bolsonaristas. São eles que provocaram um aumento exorbitante da inflação dos alimentos aqui no Brasil. A Miriam Leitão, ela complementa a fala, trazendo mais detalhes e mais informações. Olha só. Mas assim, olhando o Banco Central, dados do Banco Central, evolução recente dos preços de alimentos. Olha que coisa interessante, né? Para a oposição que está lá falando da comida barata de novo, que quer voltar. Entre 2020 e 2022, governo Jair Bolsonaro, o Grupo Alimentação no Domicílio acumulou alta de preços mais de 2 vezes superior à variação do IPCA. Eu vou dar só uns dados. No ano de 20, 21 e 22, foi um período de alto preço de alimentos. A alimentação no domicílio subiu 44% nesses 3 anos. Cereais e leguminosas foi 50%. Tem um item aqui impressionante que carne subiu 30%, frutas 60%, tubérculos, raízes e legumes 115%. Alimento estava alto no governo Bolsonaro. E aí o que aconteceu em 2023? Teve uma queda forte de preço de alimentos, queda forte no preço da picanha, teve deflação de carnes. E no ano passado, 2024, esse ciclo do boi subiu, né? Teve um reverso do ciclo do boi e aí o preço de alimentos subiu, teve o dólar, o preço de alimentos continuou subindo. É, nesse momento, um assunto sensível, mas o momento em que os alimentos ficaram baixos, com preços baixos, foi em 2023, no governo Lula. A inflação de alimentos explodiu no governo Bolsonaro. Então, como você vê, inflação de alimentos mesmo, a gente teve com o Bolsonaro, no governo Bolsonaro. E nós já temos uma realidade que está mudando. A gente, por exemplo, está vendo aqui, nesses últimos 12 dias, um recorde da história do Brasil, gente. Desde a criação do real, da moeda real, desde a criação do real, que nunca houve um período de 12 dias consecutivos de queda do dólar. Isso nunca aconteceu. E isso está acontecendo agora, nesse momento. 12 dias. Em todo lugar que você vai, você sempre vai encontrar uma pessoa ali que é aquele chamado espírito de porco, coitado dos porquinhos, né? Que fica o tempo todo falando mal do Brasil com as coisas indo bem. Você pega esse período de férias, as praias lotadas, as pessoas viajando, todo mundo tendo uma vida minimamente digna. É claro que tem muito o que fazer, é óbvio que tem muito o que fazer. Mas, mais uma vez repito, por que discordo dessa fala inicial que eu coloquei da Dani aqui? Nós estamos mudando a nossa comunicação para melhor, a gente está conseguindo chegar até as pessoas. Essa questão do boné foi, mais uma vez, o governo pautando a extrema-direita, e aí eles criaram essa situação meio improvisada ali de colocar um boné horrível, né? Aquele boné horrível. E aí tentaram responder e, mais uma vez, estão sendo confrontados com a realidade. Está sendo mostrado aqui, eu mostrei hoje aqui para você que eles mentem, são mentirosos. Coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito disso.
Muito importante o seu comentário. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Dê o like, porque aí outras pessoas como você podem acompanhar. Se inscreva no canal, ajude a gente a chegar na nossa meta dos 700 mil inscritos. Se inscreva aqui no canal. Não se esqueça, a gente tem aquela dica especial da renda extra, que apenas com o seu celular você pode trabalhar o dia que você quiser, a hora que você quiser, o tempo que você quiser, e você já vai ter essa renda extra. Então, veja essa possibilidade. Eu vou deixar o link aqui para você no comentário fixado. É o primeiro link ali do comentário fixado e você já vai ter condições de ter essa renda extra, um dinheirinho a mais para você. Todo final do mês eu mesmo vou explicar para você. Para você entender é de graça, tá? Aí depois você decide qual caminho que você quer tomar. Mas entre no primeiro comentário fixado, tem um link para a gente conversar lá no WhatsApp. E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Você pode ser um membro aqui do canal, um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Avalie essa possibilidade, dê essa força aqui pra gente. Você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Tá aqui o nosso endereço de Pix, canalclayson@gmail.com. Você pode fazer uma doação agora aí e ajudar o nosso trabalho pra gente continuar. Eu quero continuar trabalhando pra você, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas! Eu sou o Clayson.